Olá, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo e também a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Liosana, hoje eu tenho 40 anos e eu gostaria de estar contando o que o Senhor fez na minha vida, um grande milagre, o meu testemunho. Eu creio que o Senhor tocou no meu coração para falar, para abrir essa página para contar o que o Senhor fez na minha vida. Eu creio que é por um propósito. Sempre tem alguém que está passando por algum momento difícil. E creia que Deus é aquele que faz milagre. Deus é aquele que não mudou, ele continua o mesmo. Assim como ele fez milagre no passado, ele continua fazendo. E eu vou falar um pouquinho de mim. Quando eu tinha 20 anos, começou a nascer o dente do siso, né? E quando ele iniciou para sair, começou a gerar uma infecção, uma inflamação. E aí não sarava de jeito nenhum. E o que aconteceu? Eu ficava indo nos postinhos, ia em um lugar, ia em outro. Aí eu chegava, o médico falava assim: é inflamação, pode voltar e continuar. Aí passava anti-inflamatório de pirona, porque eu tinha muita febre, e ok. Mas nunca pediram o exame de sangue, né? E isso durou mais ou menos um mês. Eu em casa, tomando medicação, melhorava um pouquinho, aí continuava tudo de novo. A inflamação não melhorava, não. E chegou um certo ponto que a inflamação saiu da boca, passou pela garganta. E aí, gente, era tanta dor na minha garganta que eu não conseguia nem a saliva engolir, eu tinha que cuspir. E quando eu tentava engolir, era uma dor insuportável de inflamação. E aí chegou um certo ponto que teve um dia que meu ex-marido foi para a igreja. E quando chegou, eu tava com muita febre, eu tava com 3 cobertas, tremendo. Aí ele pegou, juntamente com meu cunhado, e me levou para o hospital geral. E eu lembro que eu não conseguia nem subir as escadas, que tinha uma escada lá. Eles tiveram que me levar no braço, eu tava muito fraca. E aí, chegando no hospital, como sempre, né, os médicos geralmente falam isso, falou assim: olha, aí é inflamação, e a gente vai passar um remédio e ela pode ir para casa. Aí meu ex-marido pegou, como ele já estava passando por isso, 30 dias eu nessa situação, ele pegou e falou assim: doutor, a gente não vai levar ela embora para casa, porque ela tá isso, já tá quase 30 dias que ela tá assim. E essa inflamação não melhora. E eu não vou levar ela. Aí começou a reclamar lá, brigar, né? No hospital. Aí eles pegaram e falou: então a gente vai ficar com ela essa noite, era a noite. E quando for amanhã a gente vê o que pode ser feito. Nesse período da noite, eles pegaram e pediram exame de sangue para mim, né? E aí, né, quando eles fizeram o exame de sangue, aí viram que as minhas plaquetas estavam muito baixa. A hemoglobina, né, que é a parte do sangue, tava 4 ml, muito baixo, tava quase virando água meu sangue. E aí aí no dia seguinte eu já vi ele já vindo com plaquetas para mim fazer transfusão, massas também, né? Que é o sangue, aquelas bolsas de sangue. E aí quando eu olhei assim, eu falei: eu tô com anemia. Foi o que eu pensei. Aí tomando de boa. Quando foi à tarde, chegaram as visitas. Falei: gente, eu tô com anemia, ó. Eu tomei sangue e tudo. Aí, ok. E aí foi 2 dias, né? No dia seguinte, ele ouvi bastante gente tendo alta. E o que acontece? Eu nunca tinha ido
em hospital, nunca tinha me internado. Aí eu tava agoniada. Aí, quando a médica chegou para me atender, aí eu falei, doutora, e aí, quando é que eu vou ter alta? Falei bem assim pra ela. Aí ela disse, você? Aí falou bem assim, né? Você? Eusana, você não vai ter alta agora. Aí começou a conversar comigo. Disse, você já teve algum parente que teve câncer? Aí eu falei assim, eu tive, doutora, porque eu tô com câncer? Eu falei com essas palavras, né? Aí ela falou assim, então, Leozana, como esse hospital aqui não tem recursos pra gente fazer o exame que a gente está suspeitando, eu não posso te dar um diagnóstico. Porém, você está com um problema muito sério. Eu comecei a contar da minha irmã, que eu tive uma irmã, que eu perdi ela com um tumor que ela teve na perna, maligno. Aí ela falou assim, olha, no seu caso não é tumor, mas nós estamos suspeitando que você está com algum problema no sangue. Eu nem conhecia, não sabia nem o que era leucemia. Aí, ok, aí eu fiquei mais... eu fiquei só 3 dias naquele hospital. No dia seguinte, o Senhor trabalhava tanto na minha vida, gente, que tudo que aconteceu foi permissão do Senhor e assim, Deus fez do jeito dele. Quando tava com 3 dias que eu tava lá, né, eu lembro que era uma sexta-feira, a médica conversou de manhã e falou, Leozana, aqui não tem recurso, a gente vai transferir você para um outro hospital. E agora eu vou tentar ver se eu consigo uma vaga para você em algum hospital que faça esse exame para ver realmente o que você tem. Aí eu falei, tá bom. Só que na minha cabeça, eu já tava... Como eu já tinha ido no Hospital das Clínicas, porque já tinha passado por alguns momentos com meu ex-marido, né, já tinha ido lá, eu peguei e eu queria que fosse lá, porque eu já sabia, e se precisasse ele ir ou algum parente meu ir lá, era mais fácil, eu pensando, né? Eu falei, ai, Senhor, tomara que seja o Hospital das Clínicas. Aí ela falou, ó, nós vamos tentar o Hospital São Paulo, vamos tentar o Hospital do Câncer e vamos tentar as clínicas. Aí ela foi tentando, primeiro, e eu assim, de lado, bem assim, próximo de mim, ela tava falando. Aí o segundo, quando chegou no Hospital das Clínicas, que era o último, né, que ela tava ligando, aí eu falei, tomara, Senhor, que dê certo. Aí ela foi, conseguiu uma vaga pra mim na UTI do Hospital das Clínicas. Aí eu já fui, já resolveram tudo, a ambulância, fui embora para as clínicas. Eu lembro que eu cheguei na sexta-feira lá e eu não podia, não dá para fazer esse exame nesse dia, eles iam fazer na segunda. Aí eu fiquei lá tomando medicação. Na segunda-feira era obrigatório, já logo cedo, assim que de manhã, eles já me prepararam para fazer esse exame. E esse exame, o nome dele é mielograma. É um exame que eles pegam uma agulha, fura bem aqui na medula, que é onde é a medula, mais ou menos assim, a medula. Gente, e eles vão colher o líquido da medula. E é uma agulha tão grossa, pessoal, que eles têm que pôr força para colher o líquido lá de dentro. E fez, né? Ok, fez o exame, todo mundo ansioso para saber o que é que eu tinha. E o médico foi bem sincero comigo, assim que ele fez o exame, depois de poucas horas, ele veio a mim e falou, olha, Leozana, a suspeita que a gente tava realmente foi confirmado, você está, aí falou, você está com leucemia mieloide aguda, mas você está, aí começou a falar pra mim, né, você está no melhor hospital da América Latina, nós vamos cuidar de você. Essa doença, se a gente fazer o tratamento direitinho, você tem chance de da cura. Começou a falar um monte de coisa pra mim, né? Aí, ok, eu já tava lá e precisava me cuidar. Aí ok, fiquei lá, minha família toda ficou sabendo, aí ficou triste, mas tudo bem, né? Meu tratamento. Aí eu comecei lá, tomando medicação, e aí começou a quimioterapia. E até aí, gente, parece que eu
a ficha não tinha caído, que eu tava com nenhuma doença grave. Não tinha caído nada, eu tava de boa. Chegou um certo, aí depois de mais ou menos uma semana, 15 dias, eu acho uns 10 dias, que eu tomando químio todo dia, aí meu cabelo começou a cair. Aí foi quando a minha ficha caiu. Quando eu tinha um cabelo bem cacheado, bem grande, bonito, muito lindo, meu cabelo cheio. E ali quando eu senti meu cabelo soltando assim, ó, que eu pegava assim, ele soltava, caía. Aí meu mundo desabou. Eu chorava tanto, mas tanto, tanto ali naquele hospital. Aí começou a chegar psicólogo, os médicos, um monte de gente assim ao redor de mim, conversando comigo, dizendo, Liosana, calma, isso é um processo, mas você vai ficar bem. E aí, realmente, né? Aí eu fui, meu cabelo caiu todo, aí o pouquinho que ficou, aí depois passava um barbeiro lá, né, pra tirar o restante do cabelo, pra evitar ficar caindo na cama, né? Aí ok, aí eu fiquei carequinha. Naquelas épocas, não era muito costume, celular, assim, igual hoje, né? E aí, meu irmão tirou algumas fotos minhas, mas depois ele perdeu o celular e eu não tenho foto assim, carequinha mesmo. Eu tenho algumas fotos assim, um pouquinho cabelo, mas bem careca assim não, porque... Então, gente, aí eu fiquei naquele hospital durante 30 dias. Nesse período, eu peguei infecção hospitalar, eu peguei infecção no fígado, peguei infecção nos olhos. E aí, teve um certo dia que eu fiquei irreconhecível. Eu lembro que meu tio foi me visitar e ele desmaiou, passou mal, desmaiou quando me viu daquele jeito. E todo mundo que chegava lá para me visitar ficava admirado, assim, como que eu tava, porque eu fiquei muito diferente, sabe? A doença. Mas assim, aí eu fiquei 30 dias. Aí quando eu fui ter alta do hospital, o médico veio conversar comigo, né? Dizer que eu ia continuar o acompanhamento no hospital dias, que é lá mesmo, no ambulatório. Mas aí ele falou assim, Liosana, você é uma pessoa muito sortuda. Liosana, eu só te dei 3 dias de vida. Certo dia você estava tão mal, que você estava com muita infecção, que eu entreguei o plantão na sexta-feira e eu acreditei que você, na segunda eu não ia achar mais você com vida. E Deus é muito bom com você e você está aí, você está tendo alta, Liosana. Gente, eu emagreci tanto que eu cheguei a pesar 40 quilos. Eu fiquei tão magrinha. Mas aí tudo bem, passou, né? Aí, ok, eu continuei o tratamento no hospital dia, devagarinho, me recuperando aos pouquinho, né? Quando você toma a quimioterapia, aí você melhora um pouco, fica no período de remissão, né, que eles falam. Que é como que é, a, as células cancerígenas, devido às químio, ela acaba, né? Mas aí pode voltar. Então, eles dão um período de remissão e vai aguardando para ver se você melhora. Aí, gente, o que aconteceu? Eu durei mais ou menos um ano indo para as clínicas. Quase todos os dias eu ia para as clínicas. Lá fazia os exames, hospital dia, tomava... fazia transfusão de sangue sempre, de plaquetas, porque é um processo muito difícil. Fora que quando você toma quimioterapia, você fica muito debilitada, é muito enjoo. Ai, gente, é muito difícil. Mas assim, né, eu fui passando. Aos pouquinhos, o Senhor me ajudando, fui passando esse processo. E aí você pensa o quê? Você que serve a Deus, que está nos caminhos do Senhor, quando você está passando um momento difícil, você sempre tem isso. Eu tinha, né? Senhor, eu confio em Ti. Meu Deus, eu creio que o Senhor não vai deixar que eu precise fazer o transplante. Eu tinha muito medo de fazer transplante de medula, porque diziam que era 95%, eu só tinha 5% de chance de vida, né? Isso aí
me deixava muito nervosa, eu não queria fazer. E eu ficava pedindo a Deus, Senhor, eu não quero fazer o transplante de medula. Me cura, Senhor, permita que eu não faça. Ok. Mas mesmo assim, eles deixam tudo preparado, né? Aí eles fizeram esse exame eu sou em 8 irmãos, né? E aí foi feito, como eu só tinha 4 aqui em São Paulo, os outros estavam no Nordeste, eles fizeram o exame dos 4 irmãos meus. Aí eu tive 2 compatíveis e 2 não. Aí ele falou, olha, Elisana, vai fazer por prevenção, deixar seus irmãos já, mas vamos esperar que você não precise fazer o transplante. Eu falei, amém. Aí, gente, depois de 1 ano, no período de remissão, aí eles deixaram, acho que 1 mês, eu sem químio, né? Sem como é o nome? Medicação lá, porque falou pra ver, né, se tava tudo bem, que se eu não ia precisar. E aí, pessoal, pra minha surpresa, quando eu voltei pra consulta, depois de 1 ano, e tinha passado 1 mês sem tomar lá a medicação, porque pra ver, né, como é o que eu ia reagir. Aí o que acontece? A leucemia volta. Aí eles chegaram pra mim e falaram, Elisana, você vai fazer o transplante. E era o que eu mais temia, fazer o transplante. Eu não queria fazer o transplante, pessoal. Não queria. Eu tinha muito medo. E aí, quando eles falaram isso, eu fiquei muito triste, pessoal. Muito, muito triste. Eu saí ali daquele hospital arrasada. Eu falei, Senhor, eu confio que o Senhor podia me curar. Aí eu peguei, né, querendo testar a minha fé. Peguei certo dia e falei assim, eu vou conversar com o meu pastor. Se ele disser que eu tenho que fazer o transplante, eu faço. Mas se ele disser que não, vamos colocar em oração e vamos ficar firme e que não vai precisar fazer o transplante. Aí eu peguei e fui lá conversar com o pastor, né? Meu pastor. Aí eu falei com ele, eu disse, pastor, eu creio que Deus pode me curar, só que eles estão dando a opção do transplante. Aí ele disse pra mim assim, Elisana, se os médicos e a medicina está dando a condição de você fazer o transplante, você tem que fazer. A gente confia e crê que o Senhor pode curar você, mas se vai precisar passar por isso, você tem que passar. E eu não queria ouvir isso, mas tive que ouvir, né? Aí eu falei, tá bom, vou lá fazer o transplante. Aí fui. Aí, ok, resolveram tudo, né, pra doar a medula, meu irmão, né, que precisou doar a medula pra mim, ele doou. E aí eu fui pro transplante, gente, por incrível que pareça. Nessa semana do transplante, eu estava muito triste. E certo dia, eu fiquei a semana toda em casa, muito triste, nem pra igreja eu fui, assim, sabe? Aí foram uns irmãos lá em casa, onde eu tava, e aí o irmão chegou e falou assim, o irmão deu a oportunidade para ele, né, pregar, trazer uma palavra, e ele falou, ó, eu não vou falar muita coisa, mas eu vim aqui e o Senhor mandou te falar que você tá temendo muito, mas você vai voltar. E aí falou assim, e que o Senhor te ama, te ama, te ama muito. 3 vezes ele falou isso. E aí foi outras irmãs nesse período dessa semana, e foram, e traziam as palavras para mim. E ali eu muito triste, porque eu achava que eu já ia morrer, sabe? Inclusive teve uma pessoa, eu lembro que teve uma mulher que veio vender umas coisas lá para minha irmã, e ela veio me oferecer, e eu falei, não, não quero, eu não quero. Aí no meu coração, eu não falava para ninguém, mas eu dizia no meu coração, eu já vou morrer mesmo, não vou comprar nada não. Porque realmente, gente, é muito triste. Quem está passando por isso, se apegue com Deus, que Deus é aquele que pode curar. Ele é o médico dos médicos. Confia que o Senhor pode fazer. Mesmo que para o homem pareça impossível, mesmo que para o homem o diagnóstico seja, não tem mais jeito. Igual o médico me deu só 3 dias. Ele acreditava que eu não ia mais viver. E muitas pessoas faleceram
eu via bastante gente, assim, começar a passar mal, tomando quimioterapia, e aí já era encaminhado para outra sala, porque não podia ficar lá no meu quarto, e aí já passava mal, depois ficava sabendo, faleceu. E eu só confiando no Senhor. Eu lembro que teve uma irmã que ela foi lá no me visitar e ela levou um CD que o marido dela tinha gravado para mim. Ele gravou um CD, né? É, e da Mara Lima. Aí ele fez uma cópia daquele CD da Mara Lima e mandou me entregar. E eu lembro que nesse CD aí tinha o hino Ele Vai Além da Medicina, e eu ficava ouvindo aquele hino direto. Ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. E eu ouvia, gente, assim, ficava lá, confiando no Senhor, que eu podia sair daquela. Aí, pronto, aí depois de uma semana eu fui me internar, né, fazer o transplante. Quando eu entrei no elevador, entrou uma senhora junto comigo. Por incrível que pareça, aquela senhora, ela ia fazer o mesmo transplante que eu. Nós ia receber o transplante do nosso, era um transplante chamado transplante alogênico, que é o transplante do irmão, recebendo a medula do irmão. O diagnóstico dela era o mesmo que o meu, mieloide aguda, leucemia. E aí, aquela senhora, assim que ela começou a tomar as medicação, ela começou a passar muito mal. E aí ela já começou a sentir muito mal e pronto. Aí depois eu fiquei sabendo que ela faleceu. E devido às palavras que Deus tinha usado esse irmão para falar comigo, quando eu estava ali naquele momento lá na cama, e eu via as pessoas passando mal, eu falava, não, mas o Senhor falou que eu vou, mas eu vou voltar. Então, eu creio que Deus vai me curar dessa enfermidade. E eu sempre pensando isso, sabe? Tinha gente que ficava muito aflita, quando ia fazer esse exame mielograma, tinha pessoas lá, pacientes, que faziam muito escândalo, gritava, gente. Eu não, eu ficava de boa, falei, eu não tenho que passar por isso. Eles estão cuidando de mim, eu tenho que passar por isso. Então, aí eu resistia, aguentava. Aí era tudo isso, né? Mas cada um tem a maneira de agir, né? Então, aí fui pro transplante. Meu irmão doou a medula e foram lá entregar a medula, colocar a medula em mim, né? Do meu irmão. Gente, e aí você toma uma semana antes um monte de medicação. Eu lembro que eu tomava 120 comprimidos por dia, só para não ter rejeição, para um monte de coisa. Eu não sei muito falar, mas é as medicações que tem que tomar pré-transplante, né? E a senhora já não aguentou nesse período. E eu tomava, aí a enfermeira chegava lá e falava assim, Leozana, você parece que tá chupando bala, você não sente nada. Aí se eu creio que não era Deus, né, me ajudando, porque justamente nesses períodos que muita gente parte, porque é a reação dos medicamentos que faz você começar a passar mal, ficar vomitando demais, não querer comer, aí o corpo vai desfalecer e você acaba morrendo. E eu não, eu graças a Deus não sentia nada nesse período do transplante. E aí, pronto, aí recebi a medula. Aí eu tinha uma semana pra medula, você sentir que ela tá no seu corpo, né? É uma semana.